Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de partilharmos e estudarmos a Palavra de Deus, buscando nossa conexão com o Senhor, buscando ter uma comunhão mais íntima, buscando um tempo na presença do Senhor. Eu quero acolher você exatamente com 2 versículos da Palavra de Deus. Salmo de número 90, os primeiros 2 versículos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é Salmo de Moisés, oração de Moisés. Naquele contexto que ele estava já no deserto, liderando o povo de Deus, esse lugar de insegurança, esse lugar que não tem esperança de vida. Se você se perder no deserto, você não achar água, a probabilidade de você se manter vivo é mínima. De dia o sol é muito forte, o calor é muito forte, então a probabilidade de você sobreviver é mínima. De noite faz frio, muito frio, mas eles estavam ali no deserto sob o cuidado de Deus. Uma nuvem os guiava de dia, e mais do que guiar, era gerar sombra, que era aquela proteção necessária para que o sol não destruísse a eles. De noite, essa nuvem se transformava em coluna de fogo, além de ser aquele guia, a proteção, o calor que eles precisavam para manter a vida em meio àquela realidade. Então veja, no calor, proteção, cuidado, sombra. No frio, proteção, cuidado, refúgio. Deus é nosso alto refúgio. Então, independente da nossa situação, independente dos desafios que você possa estar enfrentando, que possam surgir diante de ti, você precisa saber, Deus é refúgio seguro. De geração em geração, antes de nós existirmos, antes de existir qualquer coisa, Deus já era. Deus é nosso refúgio seguro, proteção, cuidado, aquele colo, aquele cuidado que nenhum outro lugar nós podemos encontrar. Deus, nosso refúgio, de geração em geração. Vamos conversar com Ele? Vamos consagrar a Ele esse tempo que aqui teremos? Oremos. Pai querido, nós nos prostramos humildemente na Tua presença, te louvando, te agradecendo pelo dia que tivemos, te agradecendo pelo alimento, pela casa, proteção, teu cuidado. Tantas bênçãos, ó Deus, como enumerá-las? São tantas. Teu zelo, teu amor para conosco nos constrange. E nós nos prostramos na tua presença reconhecendo que, embora o teu amor é tão real, tão visível em nossas vidas, muitas vezes por nossas escolhas nós acabamos nos afastando de ti, nós acabamos caindo em pecado. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós. Não somos merecedores do teu cuidado, da tua bênção, não temos como estar na tua presença pelos nossos méritos, porque somos pecadores. Por isso que nós clamamos: purifica-nos, purifica nosso coração, perdoa-nos e limpa-nos de toda a sujeira que o pecado deixa em nós, nos tornando dignos de estar na Tua presença. E venha a nós com Teu poder, transformando nosso coração, transformando nosso viver, transformando nossas vidas. Tu és nosso refúgio seguro, proteção, segurança. Por isso que nós nos voltamos nesse instante a Ti, buscando das Tuas bênçãos, buscando do milagre, buscando do sobrenatural sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos queridos. Acolha nossas orações,
nos permita se achegar a Ti, abrir nosso coração diante de Ti e nos alimenta pela Tua palavra, ó Deus, dando-nos sempre mais da sabedoria do alto. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, dona Celina, família lá de Erechim, seu Pandolfo, Luiz Felipe, Juan, família, bênção tê-lo aqui conosco. Jesus abençoe, abençoe seu lar. Quem mais está aí? Nesse formato do Facebook é um pouquinho diferente, eu estou me adaptando, eu posso não ver todo mundo aí. Então você me dá um oi e eu saberei que você está aí. Mas é sempre bom estar unidos na presença do Pai. Dona Vânia, Jesus abençoe seu Írio, família, abençoe este lar. Que bom que estamos juntos na presença do Pai. Vamos formando essa corrente de oração, né, gente? Para juntos buscar da presença do Pai. Domingo nós não estivemos no culto. Quem esteve dirigindo foi Dona Diva. Passamos uma semana junto da família, num refúgio que nós temos para estar junto de quem a gente ama, de quem a gente mora longe, né? Então, foi um tempo de refrigério, um tempo de descanso. E agora, claro, estamos de volta, servindo ao Senhor, prontos a servir ao Senhor, servindo sobre a tua vida. Então, conte sempre conosco, com as nossas orações, precisando de alguém para conversar, precisando de alguém para estudar a Bíblia contigo, para desabafar, entre em contato conosco, você pode sempre contar conosco. O pessoal que vai estar chegando, Dona Gislaine, família, Jesus abençoe esta gestação, poucos dias, contagem regressiva para conhecer o pequeno menino que está chegando aí. Michele, Brian, família, Jesus abençoe este casal, vosso lar. Muito bem, lembretes aqui, né? Todo domingo, 9 horas, ainda durante o mês de agosto, nós mantemos somente horário das 9 horas, então culto 9 horas da manhã, todo domingo. Em setembro a gente retoma o horário da tardinha, né? Da noite, mas mês de agosto ainda nos mantemos somente no horário da manhã, 9 horas. E domingo, claro, próximo domingo, culto com Santa Ceia. Como eu não estive neste que foi o primeiro domingo, agora, Dia dos Pais, é sempre bom reforçar isso. É um culto mais que especial, porque é dia de nós estarmos na presença do Pai, celebrando o Dia dos Pais. E quando a gente se refere a essa data, é sempre bom abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas tiveram problemas com seus pais, um mau testemunho, quem sabe não tiveram um pai presente na sua vida. E eu já ouvi pessoas afirmarem que não poderiam se dirigir a Deus o chamando de pai porque tiveram um péssimo exemplo de pai na sua vida. Queridos, essa é uma questão de buscar cura na presença de Deus. Curar essa imagem de paternidade. Deus é Deus e está acima de todos nós. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Abba, Pai. É mais que pai, é paizinho. É aquele chamado carinhoso. E Jesus nos apresentou esse Deus que quer ser nosso papai, quer estar ao nosso lado. Então, independente de que meu pai de sangue de alguma forma falhou comigo, de alguma forma deu um testemunho negativo, eu posso me refugiar no Pai, que está acima de todos nós, no Senhor nosso Deus. Ele é Pai, quer acolher você, quer curar todas as possíveis feridas, tudo aquilo que de alguma forma machucou seu coração, para que você tenha essa paternidade
restaurada, para que você tenha um coração restaurado na presença dele, nosso Pai. Dona Marley, seu Leandro, família, Naíma, Jesus abençoe este lar. Então, domingo, 9 horas, culto com Santa Ceia, dia de nós celebrarmos na presença do Pai, louvando, agradecendo por este dom precioso que Ele concedeu a nós homens. Que honra você ser chamado de Pai. Isso é algo muito precioso, uma responsabilidade que a gente acolhe com tremor, sabendo que Ele, nosso Pai, está cuidando, está inspirando. Então esse também é um outro chamado para nós pais, né? Nós sempre vamos falhar, nós não somos perfeitos. Nossos filhos vão se deparar com as nossas limitações, nossas fraquezas. Por isso nós precisamos nos refugiar em Deus, buscar pela palavra sabedoria, orientações preciosas para sermos melhores no exercício dessa função preciosa que o Senhor nos concede de sermos pais. Então, venha comigo, você papai, venha celebrar com a gente, você filho, filha, venha celebrar com a gente para agradecer a Deus e se refugiarmos juntos na presença do Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Dona Maria Freitas, Jesus abençoe seu lar. Muito bem, como eu falei, eu não visualizo todos, o Facebook tem um formato diferente, então a gente ainda está se acostumando, glória a Deus, porque tem muito mais gente aqui, né, do que nós alcançávamos pelo Instagram. Então é de Deus, então vamos lá, que a palavra de Deus seja anunciada e alcance mais e mais pessoas. Então, se eu não saudei você bota uma boa noite aí, bota uma saudação. Você pode compartilhar ali nos comentários seu pedido de oração. Logo depois, a partir da palavra, nós teremos um tempo de oração. Então coloque aí para que a gente possa estar anotando aqui e para que a sua oração seja a nossa oração, certo? Mais um detalhe aqui. Atenção, galerinha do Geração Criança, como é que não poderia mais chamá-los de criança, né? Essa galerinha está crescendo, né? Adolescentes, né? Chegando na adolescência, tem algo especial sendo preparado aí, tem novidade para esse ministério. Então, crie expectativa, vamos se preparar porque tem algo novo chegando aí. Galerinha do Geração Criança, quase adolescentes, vamos lá, tem algo especial para vocês, algo que é de Deus para nosso crescimento espiritual, para crescimento espiritual nosso como igreja. Então vamos desde já colocar isso na presença de Deus, porque Ele é Deus de maravilhas. Muito bem, vamos para a palavra. Quero convidá-los para abrirmos nossa espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia, sagradas letras, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Tome aí alguma coisa para você poder anotar, né? Pegue a sua Bíblia para você poder riscar, dar as suas ênfases, né? É sempre bom isso. Bíblia para que a gente possa estudar, beber dessa fonte de água viva que é a palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal
no vosso coração. Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Esta é a palavra de Deus, a quem nós damos graças, porque aprove a Ele se revelar seu amor, revelar quem nós somos, quem Ele é, né? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Primeira coisa importante aqui, a localização deste texto. Onde aconteceu esse milagre? Milagre também relatado em Marcos, Evangelho segundo Marcos e também segundo Lucas. Então, 3 evangelistas relatam a respeito de um mesmo acontecimento, né, de um mesmo milagre. Cada um tem a sua ênfase, cada um enfatiza detalhes conforme a sua percepção, né, conforme o que ele vê de destaque, mas o que a gente percebe aqui é o agir poderoso, transformador, restaurador de Deus. Vamos lá. Localização: Cafarnaum. Podemos dizer que essa era a base ou o centro das atividades de Jesus. Nazaré o rejeitou. Era onde ficava sua casa, provavelmente onde ele passou aquele período entre 12 e 30 anos, ali ajudando o pai, sendo submisso, como diz o Evangelho, né? Sendo obediente, submisso aos seus pais. Ali ele foi rejeitado. Portanto, ele fez de Cafarnaum a sua base, onde aconteceram vários milagres, onde ele teve muito ensino, muito anúncio do Evangelho. Ele foi incansável em ir de povoado em povoado, mas a sua base, né? A sua base era Cafarnaum. Essa localização não é por acaso, ela já estava descrita ou anunciada pelos profetas. Vamos ver o que diz o profeta Isaías a respeito dessa localização. Isaías capítulo 9 começa assim dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É exatamente nesta região da Galileia, a Galileia dos gentios, Cafarnaum, precisamente, foi ali que Jesus se estabeleceu. Então, perceba aqui esses detalhes. Nada é por acaso. Deus tem controle. Deus, o Senhor, está no controle de todas as coisas. Uma terra desprezível que se tornou o berço do ministério de Jesus. A princípio, era uma terra desconhecida. Não havia nada de grandioso, nada de especial. Realmente era um centro comercial. Não era uma cidade tão pobre, mas não era um centro religioso ou algo assim. Mas Jesus resolve fazer a base do seu ministério ali. Muitas reuniões, reunindo milhares e milhares de pessoas, uma multidão. Quando o evangelista Lucas descreve esse mesmo acontecimento, a cura desse paralítico em Cafarnaum, ele vai narrar, vai dizer, e um detalhe que ele percebe que Mateus não destacou, é o fato de que havia tanta gente que eles não conseguiam carregar. Imagina, eles estavam carregando entre 4 pessoas
um homem adulto num leito, eles precisariam de espaço para passar. Mas vendo toda aquela multidão ali no entorno querendo ouvir Jesus, eles não conseguiam esse espaço para se aproximar. O que eles fizeram? Levaram por cima, pelo telhado. Pensa na mão de obra. Pensa na mão de obra. Mas tamanha era a multidão, mas esse é mais um dos obstáculos que aqueles amigos, que aquelas pessoas que tinham fé, que em Jesus estava o recomeço para aquele homem, eles venceram esse obstáculo, chegaram e alcançaram o milagre. Viram o sobrenatural de Deus acontecer. Pessoal que está chegando aí, Dona Diva, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Siloé, sua família, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Primeira lição que a gente aprende aqui: não importa o lugar onde nós estamos. Aquela região da Galileia era uma região desprezível, mas foi ali que o Senhor operou maravilhas. É ali que o Senhor estabeleceu sua base, a base do seu ministério. Então não importa quão desconhecida seja São Gabriel, quão desconhecida seja sua cidade, não é um centro comercial, não é um centro político, sei lá, não é um centro industrial. Nós estávamos em Erechim, minha terra, agora há poucos dias. Algo muito diferente daquela região é porque é uma cidade industrial, tem muitas indústrias, com destaque ali para Comil, que é uma fábrica de ônibus, né, famosa no Brasil, que tem como um grande número de funcionários, seria o destaque nesta área industrial, mas há muitas indústrias, fábricas menores, que acaba se tornando um centro que atrai pessoas que querem ir morar lá, procurando emprego. Temos gente, inclusive, de outros países lá, que vem com a esperança de vida nova, de recomeço, com o pessoal refugiado da Venezuela, daquela ditadura que está matando gente, oprimindo gente. Pessoas que se refugiam da Venezuela no Brasil, tem ali em Erechim esse refúgio, conseguem emprego, né? Outros países também, agora não me vem, Senegal eu acho também, não vem outros nomes aqui, mas é um refúgio onde as pessoas vão para lá porque há esperança de emprego, porque há muitas indústrias, é um centro industrial. O detalhe que Erechim fica a mesma distância que nós aqui em São Gabriel da capital, 300 e poucos, 400 quilômetros no máximo de distância. As distâncias para a capital é praticamente a mesma que daqui, de São Gabriel, mas por algum motivo aqui não bombou. Aqui nós não temos isso, nós temos uma dificuldade. O pessoal sai daqui e vai para outros grandes centros em busca de esperança, estudo, trabalho, enfim. Mas para Deus não é impossível. Independente de onde você esteja, tem pessoas de outras cidades aqui, né? Não importa onde você esteja morando, Deus pode fazer desse lugar um lugar de maravilhas sobre a vida daqueles que o buscam de todo o seu coração. Pessoal que está chegando, Mari, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe, abençoe esse lar. Deus é Deus de maravilhas. Então não importa onde nós estejamos, não importa quem nós sejamos, se nós o buscarmos com fé, buscarmos de todo o coração, Ele pode operar maravilhas sobre nossas vidas. E aqui uma oração especial, a maioria, acredito que todos aqui, pelos que eu estou vendo, os que mandaram um oi aqui, todos são do Rio Grande do Sul. Esse estado, já ouvi isso na boca de muitos pastores. Nós temos aqui uma dificuldade muito grande
para a propagação do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Então, lembrando aqui essa localização desse milagre, a cura de um paralítico em Cafarnaum, uma terra, segundo Isaías, desprezível, mas que se tornou a base missionária, a base do ministério de Jesus. Ali ele proclamou a palavra, ali ele transformou vidas, ali ele curou, enfim, o sobrenatural foi manifesto ali. Então, nós como povo gaúcho dobramos o joelho e buscamos ao Deus Todo-Poderoso para que Ele faça do Rio Grande do Sul a sua base, para que aconteçam milagres, aconteça o sobrenatural e que a Igreja de Jesus cumpra o seu propósito, seja a Igreja Anglicana, a Igreja de Jesus espalhada por essa terra, em nome de Jesus, transforme vidas e resgate a todos aqueles que o Senhor deseja resgatar. Então, de joelhos, oremos pela propagação do Evangelho em nossa terra, em nosso Rio Grande do Sul. Agora, voltemos ao milagre. Um paralítico que durante toda a sua vida dependeu da misericórdia ou da pena dos outros para sobreviver. Veja que alguém o levou a Jesus. Ele podia até ter ouvido falar de Jesus, ele podia até desejar estar lá, mas ele não tinha condições de chegar sozinho. Algo impedia, uma paralisia, provavelmente nasceu assim. Então, por mais que ele desejasse, com as forças próprias, com a sua própria capacidade, ele não chegaria. E aí entra a segunda lição que nós aprendemos aqui com este milagre. O nosso papel, meu, teu, que já conhecemos, um pouco que seja, mas já conhecemos a Jesus, já provamos da sua bênção, já o declaramos como Senhor de nossas vidas. O papel, a missão que Ele nos confia de levar outros a Ele. Sim. Segundo Lucas, 4 homens, 4 amigos deste paralítico foram instrumentos de Deus na vida dele. Eles o carregaram mais do que isso. Tamanha era a multidão que, para vencer esse obstáculo, eles subiram pelo telhado, abrindo ali um buraco, fazendo fazendo aquele paralítico descer para mais ou menos no lugar onde Jesus estava, para receber do milagre, do sobrenatural. Veja o esforço, veja o empenho. Aí você pensa em alguém que você desejaria que estivesse em Jesus, que já tivesse sua vida entregue a Jesus. Aqueles casca grossa mesmo, aqueles que aos seus olhos parece impossível. Pensa aí. Lembre-se desse caso aqui. Primeiro, ele tinha algo que o impedia de ir até Jesus. E assim como na vida desse homem havia algo que o impedia de ir até Jesus, há muitas paralisias por aí. Coisas que impedem as pessoas de ir a Jesus. Péssimos testemunhos vindos de pastores, vindos de igrejas, de pessoas que se dizem crentes, mas dão um péssimo testemunho. Ou da gente construir uma imagem perfeita de igreja, de repente a gente se depara aqui com o reverendo Antônio, de repente a gente se depara com outras pessoas que também são falhas, que são pecadoras, que são limitadas, e a gente se decepciona porque a gente criou a imagem de alguém perfeito como pastor, de uma realidade perfeita a igreja, mas a gente sabe que não é assim. Todos que estamos na igreja, nós nos reconhecemos pecadores. Quem está na igreja, quem segue a Jesus, reconhece ser um pecador. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Então, essas imagens distorcidas geram muitas vezes decepção, geram paralisias que impedem as pessoas de se render, de entregar sua vida a Jesus. E muitas vezes eu e você podemos ser
aquela ferramenta, aquele instrumento de Deus na vida dessa pessoa, para fazer com que ela vença essa paralisia. Quantas outras coisas podem estar paralisando pessoas e impedindo elas de se achegarem a Jesus e provarem do sobrenatural? Pensa aí. Pessoas que você conhece. Qual o motivo que as impede ou as impediu até agora de ser parte de uma igreja, de entregarem suas vidas a Jesus? Tem muitas coisas, mas os impossíveis diante de Jesus se tornam possíveis. Quem sabe a única coisa que essa pessoa está precisando é um convite, vindo de mim, vindo de você, uma motivação. Então, não desista, seja intencional como foram os amigos desse paralítico, que venceram todas as possíveis barreiras para fazer seu amigo chegar até Jesus. Não desista fácil, não. Persista, insista. Porque, assim como eles, eu e você podemos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida desses cascadura aí. Esses que resistem se render a Jesus. Tem muita gente também presa em vícios, presa em... E vícios aqui não necessariamente álcool, outras drogas, mas jogos. Tem pessoas que conseguem se viciar com esportes. Sabe, aquele delírio de ter um corpo perfeito, então aquilo se torna uma busca obsessiva. Que você não pensa em mais nada, esquece-se de Deus, apenas trabalha pela perfeição do teu corpo. Tem outros que se viciam ou focam todo o seu ser no trabalho, na carreira. Esquecem-se da família, esquecem-se de Deus. E estão ali paralisados naquela... Tem gente que faz isso com o tradicionalismo. Vive isso ao extremo, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se de seus queridos. Estudos. Enfim, vários exemplos que a gente poderia citar de coisas que não necessariamente são ruins, são boas. Esportes, tradicionalismo, estudo, trabalho, carreira, são coisas boas. A busca, por exemplo, por riquezas, por uma vida melhor, que bom, e Deus nos incentiva a isso. Agora, que isso não seja o foco da nossa vida, o foco da nossa vida é Deus. E de lambuja vem as bênçãos, que são inúmeras. Então, quantas coisas podem estar paralisando pessoas ali próximas de nós a ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Quem sabe até aquele preconceito para com a igreja, para com essa coisa de crentes. Afinal de contas, há muita coisa terrível sendo divulgada pelas redes sociais. Pessoas falando mal de pastores, pessoas falando mal de igrejas, pessoas compartilhando facilmente péssimos testemunhos de pastores, de crentes, de religiosos, enfim. E aí a gente cria aquele ranço, né? Aquela coisa que nos impede de querer nem chegar perto de igreja, né? Então vamos lá. Eu e você podemos ser instrumentos na vida dessas pessoas, como foram esses 4 amigos na vida desse paralítico. Ele podia desejar uma nova vida, ele podia desejar seu encontro com Jesus, ele podia desejar provar do sobrenatural. Mas ele não podia por conta própria, tinha algo que o paralisava, que o impedia. E esses 4 amigos foram centrais nisso. O que está impedindo que seu familiar, seu amigo, ou quem sabe a você mesmo, de ter teu encontro verdadeiro com Jesus, de fazer parte da família de Deus, a igreja, de provar do sobrenatural, do milagre de Deus em tua vida? Há também péssimos testemunhos, coisas terríveis que acontecem por aí de pessoas que fazem teatro no entorno do dom de línguas, no entorno de milagres e assim por diante.
Vença esses obstáculos em nome de Jesus. Seja instrumento na vida daqueles com quem você convive para que esses obstáculos, essas paralisias sejam vencidas em nome de Jesus. Mostre o caminho que é Jesus. Leve pessoas a Jesus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Então, duas palavras centrais aqui. É improvável, é desprezível. Jesus pode ser a cura, pode ser o recomeço. Jesus é a vida. É impossível. Jesus transforma. Jesus, diante dele não há impossíveis. Quantas doenças, veio a tempestade, veio tantas pessoas difíceis como Pedro diante de Jesus. A tempestade foi sanada com uma palavra. Pedro teve a sua vida transformada. Paulo, que desejava a morte de todos os seguidores de Jesus, teve a sua vida transformada, dizendo que o viver é Cristo. Essa transformação, esses impossíveis podem acontecer na minha, na tua vida. Basta que nós acreditemos. Basta que nós deixemos de lado o preconceito, deixamos de lado coisas que a gente recebe aí por redes sociais, enfim, pela internet, ou por péssimos testemunhos que a gente vê por aí. Vençamos estas coisas que nos paralisam, essas paralisias, essas cegueiras, e permitamos que o Senhor Jesus opere do seu milagre na minha, na tua vida. Amém? Esse é Jesus, o Jesus que se revela nas Sagradas Escrituras. Ele está acima de qualquer expectativa humana, está acima de qualquer capacidade nossa de criarmos um Deus. Então, como a gente tem falado, né? Não crie um Deus segundo a sua capacidade de imaginar. Porque ele sempre vai ter uma limitação. Deus é muito mais do que isso. Então, leia a Bíblia. Conheça o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel, aquele que caminha conosco. O Deus Todo-Poderoso que está no seu trono, que governa, que tem controle sobre todas as coisas. E nós estamos hoje no 6º dia, né, de nossa campanha de oração e clamor em favor do nosso Brasil. Você tem orado por sua nação? Tem tantas coisas horríveis acontecendo no mundo da política, no mundo da economia, e que nós podemos fazer a nossa parte? Podemos. Mas a principal parte que nós podemos fazer é dobrar o joelho e orarmos por essa realidade. Pela Sagrada Escritura vemos reis tendo o coração transformado. Inclusive reis estrangeiros sendo usados pelo Senhor para abençoar Israel. Vamos ler as Sagradas Escrituras para ver isso? Isso já aconteceu. Então, mesmo reis que nunca acreditaram em Deus foram usados como instrumentos nas mãos dele. Nós partilhamos nos devocionais da semana o exemplo de Naamã, um comandante do exército sírio. Não era crente, não era povo judeu, não era parte do povo judeu. Era uma autoridade estrangeira. Mas ele teve seu coração transformado, sua vida transformada. E ele declarou a Jesus, ao Senhor Deus, como Senhor sobre a sua vida. Então ele pode, ele continua fazendo isso, transformando corações, transformando realidades impossíveis. Você crê nisso? Então ore com fé, em favor do nosso Brasil, em favor de nossa cidade, da sua cidade. Ore em favor do nosso estado. Cafarnaum, um lugar desprezível, Galileia dos gentios, se tornou um lugar de milagres, de acontecimentos sobrenaturais.
São Gabriel, a sua cidade aí, nosso estado pode se tornar esse espaço de milagres, de acontecimentos sobrenaturais. Creia nisso, ore, busque com todo o seu coração. O segredo aqui, lembrem do texto, né? Jesus vai dizer, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles 4 homens carregando o paralítico, vendo aquele paralítico que se submeteu a tudo aquilo para ir ao encontro de Jesus, vendo a fé deles, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, toma teu leito e anda. Você já recebeu o teu milagre, você já recebeu do sobrenatural. O que detalhe central aqui? Fé. Então você quer nossa nação transformada, você quer a sua cidade transformada, você quer nosso estado prostrado aos pés de Jesus? Ore, mas ore com fé. Vamos conversar com Ele? Com as suas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração. Vamos conversar com o Pai? Senhor Jesus, prostrados na Tua presença, nós adoramos ao Teu nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estás nas alturas, Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas és também Deus Emanuel, Deus conosco, que vem para estar juntinho de nós, ao qual nós podemos chamar Abba, Paizinho. Quer estar juntinho de nós, deseja comunhão íntima. Obrigado, Deus, por seres este Pai zeloso, cuidadoso, que cuida dos mínimos detalhes, como diz a Sagrada Escritura. Até os fios de nossos cabelos estão contados, sim, cada detalhe, nome por nome, como pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, tu nos conheces cada detalhe de nossa vida. Obrigado, Pai, por seres esse Pai zeloso, generoso, cuidadoso. E prostrados na Tua presença, sabendo que conheces tudo a nosso respeito. Sonda o nosso coração. O que há dentro de nós que nos impede de ter mais comunhão contigo, de ter uma fé mais firme? O que nos impede de ter nosso encontro contigo? De vermos do sobrenatural acontecendo em nossas vidas? Pai, dá-nos essa convicção. Ajuda-nos a livrar de todas as paralisias, de todas as cegueiras, de tudo aquilo que nos impede de se chegarmos a Ti. Assim como 4 homens foram instrumentos Teus na vida deste paralítico que nós lemos no Evangelho. Usa Teus filhos, usa pessoas já consagradas a Ti para impactar em nossas vidas, abrir nossos olhos e nos ajudarem a nos aproximarmos de Ti, a provarmos do Teu milagre. Venha, Senhor, sobre nossas vidas, continua a Tua obra sobre nós, porque a Tua palavra nos diz que Tu és fiel de levar esta obra até o fim. Continua a Tua obra em nossas vidas, operando das Tuas maravilhas, operando dos Teus milagres, mesmo que seja impossível aos olhos humanos. Venha, Senhor, nós cremos que Tu és Deus dos impossíveis. Venha sobre nós, venha sobre nossas famílias, venha sobre nossos queridos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos. Venha, Senhor. De forma especial aqui, Senhor Jesus, nós queremos lembrar dos familiares de nosso amigo Amarindo, sua esposa, suas filhas, netos, genro. Cuida, Senhor, dessa família enlutada, desses amigos enlutados, que a Tua paz esteja sobre eles. Em Ti nós podemos encontrar refúgio, em Ti nós podemos encontrar paz, conforto. Por isso nós oramos em favor dessa família enlutada. Nós oramos também, Pai, por aqueles que buscam emprego, buscam trabalho, sustento para suas famílias. Ouve o clamor dos Teus filhos que a Ti clamam. Ajuda-os a buscarem esse tempo de refrigério, da Tua graça, do Teu sustento. Derrama da bênção da provisão sobre essas famílias.
Pai querido, nós, prostrados na Tua presença, também lembramos de nossos queridos que se encontram enfermos. Lembramos de Tua filha Olinda, de Tua filha Débora, Teu filho Leandro, Teu filho Juan, Jolina, Ernestina, Rosane, Zulmira, Aida. Venha, Senhor, sobre cada um destes, com Teu poder, com a Tua graça. Demais nomes que Tu conheces, pessoas que enfrentam alguma enfermidade, alguma luta. Venha com Teu poder operando maravilhas, operando o Teu milagre. Tu conheces a cada um. Sabes o quanto precisam de Ti, o quanto precisam de forças, por isso fortalece, anima, encorajas, para que façam a sua parte e recebam da cura, recebam no Teu milagre. Cuida de nós como igreja, Ministério Geração Criança, criançados, adolescentes, nós colocamos nas Tuas mãos, guia os passos, guia suas vidas, guia esse planejamento que nós estamos fazendo, um novo tempo sobre este ministério. Guia nós como igreja, homens, mulheres, adultos, jovens, casados, solteiros, Teu povo, Senhor. Guia nossos passos para que, instruídos por Ti, motivados e inspirados por Teu Santo Espírito, possamos cumprir a missão que nos confias nessa cidade, onde quer que nos enviares. Nós nos prostramos humildemente na Tua presença, sabendo que Tu és Deus, o Todo-Poderoso, Senhor sobre nossas vidas. Cuide de nós e em Tua misericórdia ouça as nossas orações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa live fica gravada aí. Compartilhe com mais alguém que você se lembrou aí, que precisa ouvir da palavra de Deus. Então compartilhe com mais alguém. E quarta-feira que vem nós temos novo encontro a partir das 19 horas. E claro, domingo, Dia dos Pais, então vamos estar juntos celebrando a Santa Ceia, celebrando como pais, como filhos, na presença do Pai. Que a bênção, Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!